de trabalho de Carpini no total, tá, gente? E o mês também de Pedro Martins. Dá pra valer ainda não? Eles receberam um bucho, né, Daniel Farias? A situação tá complicada. Bom dia, Denise. Pra você, pro Alexandre e pra todo mundo. É difícil a gente avaliar. Eu acho que a avaliação ela deve existir sempre. É sempre um momento de você ver como é que está sendo feito o trabalho. Vai ser interessante esse balanço que a Fernandinha vai trazer, até pra gente se situar, ver o que foi que o Carpini fez, o que foi que ele mudou, se ele continuou do mesmo cenário, se ele foi culpado de alguma realidade que o Fortaleza enfrentou, ou se na verdade ele foi uma vítima, que é o que a gente tem comentado aqui ao longo das últimas semanas. O próprio Pedro Martins também, que tem feito um trabalho importante e necessário, que a gente tem destacado sempre, que é negociar saídas do Fortaleza. Ontem a gente fez até um cálculo aqui, estimativo de quanto que ele já conseguiu aliviar, de certa forma, da folha salarial do Fortaleza. Vimos que isso ainda é insuficiente para aquilo que é a realidade que o Fortaleza se encontra na Série B do Campeonato Brasileiro, ou o alvo do Fortaleza, que é ter uma folha ali na casa de 5 milhões para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos avaliar se essas saídas foram acertadas, se não foram, se as contratações que chegaram foram suficientes ou não, se ainda há lacunas no elenco. Agora, a realidade que você falou é verdade, Denise. Tanto o Pedro Martins como o Thiago Carpini, eles chegam ao Fortaleza no meio de uma confusão muito grande. Coitados. E aí é muito difícil você imaginar um cenário de tranquilidade para que eles desenvolvam um trabalho. Isso não quer dizer que eles estão imunes a críticas, não. A cobrança precisa existir, mas precisa haver também uma compreensão de que eles chegaram num lugar em que as coisas não estão funcionando tão bem, em que as notícias são sucessivamente ruins ou negativas para o Fortaleza, e eles vão precisar tentar primeiro acalmar os ânimos, parar essa confusão de certa forma, para que eles possam então desenvolver o trabalho deles, recomeçar. Isso é importante também, eu digo isso mais no caso do próprio Pedro Martins, que ele chega para uma temporada em que teoricamente o planejamento já havia sido iniciado por outra pessoa e ele pega o bonde andando, como a gente costuma falar no nosso linguajar, então isso também traz dificuldades. Mas, enfim, vamos avaliar aí com base nos dados e nas informações que a Fernandinha vai trazer, Denise. Exatamente. Fernanda Alves, vamos lá, hein? Uma turma... A turma tá comentando aqui do YouTube, hein? Se tiver alguma coisa instável, avisa aqui pra gente, viu, torcedor? Que a gente faz aqui o ajuste rapidinho. Ao vivo é assim mesmo. Mas a priori tá tudo certo. Tá tudo certo, né, Ale? O nosso coordenador aqui tá dizendo que tá tudo certo. Tô tentando acompanhar aqui e até agora tá tudo certo. Tudo bem, né, Ale? Fernanda Alves, vai lá, Fernandinha, um mês, dá pra avaliar? Fizeram muita coisa, Fernanda? Oi, Gata Show, bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Jogada Primeiro Tempo desta quinta-feira. De fato, os dois, tanto o Pedro Martins como o Thiago Carpini, chegaram num momento onde o Fortaleza estava extremamente conturbado. Além da queda para a Série B, todas as mudanças que aconteceram na diretoria. E aí, pra gente seguir uma ordem hierárquica, vamos falar primeiro do Pedro Martins. Ele foi anunciado no Fortaleza no dia 28 de dezembro, mas começou a trabalhar já mesmo antes de chegar aqui à capital cearense. E muitas das mudanças que aconteceram foram logo, primeiro em relação à diretoria do Fortaleza. Teve a saída do senhor Marcelo Paes, ele assume essa vaga, permaneceram 4 membros, e aí o Júlio Manso foi para o Corinthians a convite do Paes, o Daniel de Paula foi desligado, assim como também o Marcelo Boeck nesta semana, e o Sérgio Papelim pediu demissão e foi para o Vitória, mudando totalmente a composição. Hoje, o SAF do Fortaleza tem o CEO Pedro Martins, o gerente de mercado Vitor Bastos, o gerente de operações o Pedro Quintela e o gerente técnico que é o Roberto Fraga. São os 4 membros até aqui da SAF do Fortaleza. O cargo de diretor de futebol foi extinto para que mais uma pessoa ocupasse, ali para também diminuir os custos, e o Pedro Martins acumula esse cargo dentro da nova composição. Pedro Martins tinha a missão de enxugar a folha do Fortaleza. E quando nós tínhamos entrevistado o Sérgio Papelim, ainda como diretor de futebol do Tricolor de Aço,
ele citou que pelo menos 18 atletas precisariam sair para enxugar essa folha. E aí o Pedro Martins foi ali fazendo negociações, teve situações onde ele precisou resolver problemas na justiça, que foram as ações de Felipe Jonathan e Bruno Pacheco, resolvidas para a saída da rescisão contratual dos 2 atletas. E tem os outros que custavam muito caro aos cofres do Fortaleza, que a gente vai trazer aqui a lista, que são os casos de Daverson, Lucero, o Alanzinho, o Matheus Pereira, que foi emprestado à equipe do Corinthians. O Daverson e o Lucero rescindiram com o Fortaleza. Tem também as saídas de Mancuso, emprestado à equipe do Estudiantes. Zé Wellison, Benevenuto, rescindiram com o Tricolor de Aço, assim também como o Everson. O empréstimo de João Ricardo, que é uma negociação casada ali com a de Matheus Pereira. Tem também os empréstimos de Guzman, tem a saída do Breno Lopes, do Pablo Roberto, enfim, no total a gente já conta 20 saídas no Tricolor de Aço e tem atletas ainda até situações resolvidas, como são os casos de Kusevich, Elton Leite, Diogo Barbosa e Herrera, isso no intervalo de 30 dias. De chegadas para o Fortaleza, apenas a venda chegadas que a gente fala em relação ao financeiro, apenas a venda do Breno Lopes até aqui, e tem essa situação também do Amorim a ser resolvida, e a negociação do Herrera com o Red Bull Bragantino, quando resolvido, também vem ativos financeiros para o clube. Em relação a contratações, no total da chegada do Pedro Martins para cá, tiveram as questões de Pierre Gasal comprados pelo Fortaleza, além de Luan Freitas, que também é um ativo adquirido pelo clube, e o Paulinho, que é o lateral direito, não foi apresentado ainda, mas é um contrato em definitivo, e os empréstimos de Ronald e Rian do Corinthians. Por que a gente não coloca o Mailton? Porque o Mailton foi ainda na gestão do Marcelo Paes. Que aí a gente vai falar sobre o Mailton quando falar do Thiago Carpini. Mas dentro da composição do Pedro Martins, são 4 compras e 2 empréstimos. E aí, Gata Show, além disso, que é um dos pontos que eu considero mais importante também em relação à chegada do Pedro Martins, é a forma como ele conseguiu resolver essa parte financeira, vem resolvendo essa parte financeira, e o torcedor tem questionado muito sobre quando vão chegar atletas. Mas o que é prometido em relação a isso, a SAF, o Conselho Administrativo da SAF e o CEO também, eles garantem que pelo menos até o dia 3, que é quando fecha a janela e se aproxima a Série B, tem ali a base do time do Fortaleza que vai seguir para a temporada de 2026, lembrando que há outras janelas dentro do ano de 2026. Mas o senhor Pedro Martins chega com a missão difícil, consegue ali destrinchar nomes que não tinham destinos, como é o caso do Daverson, consegue a rescisão, ele vai para a LDU, resolve com o Lucero, que tinha um salário alto, tá resolvendo a situação do Kusevich, e agora tem a missão de ir ao mercado e tentar contratações. O Fortaleza precisa de 2 laterais esquerdos, 2 extremos direitos, um extremo esquerdo e um centroavante. E a informação que nós temos aqui, pelo menos até a próxima semana, pelo menos 2 dessas posições podem chegar peças no Tricolor de Aço, Gata Show. Vamos por partes. Vamos aqui analisar por partes. Bora começar aqui do mês. Vamos começar com o Pedro Martins? Deixa eu voltar aqui a imagem do Pedro Martins. Tem um problema muito sério, viu, Samuca? Tá no grupo. Mas aqui, acho que aqui abre. Vamos lá, ó. Pronto, deu bom. Pedro Martins, Alexandre e Daniel Fares. Começar contigo, Dani. Oi. Mês de Pedro Martins. Ainda ele terminou o cargo, teve o fim do cargo de diretor de futebol, né? A nova estrutura do departamento, novas contratações e saídas de jogadores. De uma coisa é que a gente espera, que esse novo departamento que está no Fortaleza e que ele está montando, que é um departamento até bem mais profissional, não que os outros não sejam. Quando eu digo mais profissional, gente, é que eles não têm um vínculo afetivo com o clube, né? São profissionais que estão vindo de outros times. Talvez nem conhecesse tanto a história do Fortaleza, mas entendem de gestão, que eu acho que isso também é importante. Qual o aspecto positivo do Pedro Martins nessa relação? O que é que precisa dar uma melhorada? Em um mês dá para avaliar alguma coisa? Dá para avaliar, ainda não 100%, porque tá nesse período de janela de transferências, e é nesse período que a gente percebe o ponto positivo dele, que foi justamente o que a Fernanda destacou. Ele tem conseguido, né, aliviar a folha do Fortaleza, que era o principal desafio para esse início de temporada. Fortaleza não tinha condições, Denise, e ainda não tem, de passar para os próximos meses mantendo a mesma folha salarial que ele tinha de 2025. Se isso acontecesse, a dificuldade financeira, que já é enorme, seria ainda maior. Não tinha condições, Fortaleza não tinha condições financeiras de sustentar essa folha salarial,
E a gente sabe que é uma realidade difícil, porque boa parte dos jogadores do elenco do Fortaleza tinha contrato para mais de uma temporada. A gente conversou ao longo de todo esse período, desde o fim da temporada 2025, que muitos jogadores poderiam sentar em cima do contrato, e quando a gente fala isso, a gente fala de exigir o valor que estava acertado no contrato até o fim. Então, se faltam 12 meses, o jogador poderia exigir, eu quero o salário desses 12 meses. E o Pedro Martins, e eu não falo apenas ele, mas, enfim, toda a equipe que está trabalhando ao lado dele tem conseguido negociar, e boa parte dos jogadores tem saído sem exigir esses valores. Jogadores que tinham muito a receber do Fortaleza, como o Daverson, como o Lucero, as negociações caminharam para algo que foi positivo para o Fortaleza. Por mais que alguém possa levantar, mas eles saíram e o Fortaleza não recebeu nenhum dinheiro. Mas ontem a gente destacou isso. Você não ter que pagar os milhões que o Fortaleza teria de pagar ao Daverson, ao Lucero, a outros jogadores do seu elenco, já é uma economia muito significativa que, enfim, o Fortaleza não estava no seu direito. O jogador poderia exigir esse valor e dentro das negociações que aconteceram, e acredito eu que foram conduzidas em primeiro lugar pelo próprio Pedro Martins, que é o grande responsável por isso, Fortaleza conseguiu sair positivamente desses contratos. Encerrou o vínculo, não vai ter que pagar nada, alivia a folha salarial e agora recomeça a temporada. Eu acho que esse Denise, o grande ponto positivo até aqui do trabalho do Pedro Martins. Fazendo tudo isso, a partir de agora, cabe a ele acelerar de certa forma um outro processo, que é, tendo esses recursos um pouco mais administrados, tendo essa folha salarial mais otimizada, eu vou ao mercado contratar outras peças que são necessárias. E aí nisso ele vai precisar de um pouco mais de celeridade. E entendo que o cenário é difícil, entendo que o foco é negociar saídas, mas o Fortaleza precisa urgentemente de peças para o seu elenco. Porque tem posições, e nós já comentamos inúmeras vezes, que não há um jogador sequer no elenco do Fortaleza. E aí isso vai caber a ele acelerar, aproveitar também os outros gerentes que ele contratou, gerente de mercado, gerente de operações, enfim, unir esse novo departamento de futebol agora para essa outra missão que é tão importante quanto negociar saídas, porque não adianta de nada você aliviar a folha salarial, não adianta de nada você renegociar esses contratos, liberar os jogadores, se você não dar um elenco qualificado também para que o Carpini faça o seu trabalho. E aí depois a gente vai avaliar também o trabalho do treinador. Alexandre Mota, tá muito cedo, Alexandre? Alexandre sempre é muito criterioso, sempre é muito calmo nos seus critérios, nas suas análises, né, Ale? Denise, cedo não tá, né? Porque ele chegou em um negócio que tava pegando fogo, né? Já tem um tempo, né? E então, se ele fosse o bombeiro, o prédio tava em chamas e tava todo mundo correndo, viu? Os outros bombeiros não estavam indo lá apagar, não. Deixaram ele com um foguete grande. Talvez ele não imaginasse que fosse tão difícil a situação do Fortaleza, né? A gente fala desse jeito, pessoal, porque foram muitas saídas que aconteceram até agora e ainda precisa de mais para poder realmente ajustar financeiramente a equipe do Fortaleza. E até por conta do tamanho do desafio, na minha avaliação, o Pedro ele faz um grande trabalho nessa gestão de grupo, né? De conseguir liberar os jogadores. Eu acho que isso era um trabalho muito difícil, Denise. Muita gente não quer abrir mão. Muita gente quer ficar no clube, né? Às vezes o clube quer e força uma situação de negociação e a dívida vai aumentando, né? Você não tem, assim, a sua responsabilidade fiscal, responsabilidade financeira, né? O equilíbrio se perde nessa balança aí. Então, por conta de todo esse contexto, era muito difícil ter uma atitude mais enérgica, né? E eu acho que a gente tá vendo isso do Pedro Martins. Ele fala pouco, na verdade quase não fala, né? Porque ele só falou uma vez. Acho que ainda carece de se apresentar mais, de detalhar mais, de explicar o que ele está propondo, né, com o departamento de futebol novo do Fortaleza, que tirou todo mundo que tinha relação mais pessoal com o clube, né, profissionalizou muito o setor, então que a gente possa ver mais processos profissionais no Fortaleza, né. Na temporada passada, muitos processos acabaram não tendo o resultado esperado, né, foram errados ou equivocados. É óbvio que é muito fácil apontar isso depois do desfecho, né? Mas a gente viu que no decorrer da temporada, muitas decisões foram tomadas e elas não foram bem executadas, né, Denise? Então se fazia necessário realmente uma reformulação interna. Acho que o Pedro Martins tem feito isso. E olhando apenas para esse cenário, né, de limpar ou diminuir a folha salarial do clube, ele tem feito realmente um trabalho muito importante
porque a informação que eu tenho é de que é ele a pessoa que está centralizando isso. Os outros profissionais, cada um tem uma atribuição, tem uma função, mas o processo de rescindir com o jogador, de tirar a gente do elenco e tal, esse é o Pedro Martins que tomou essa missão para ele. Então é uma missão realmente muito árdua e difícil que ele está à frente. Carpini e Ave Maria, Carpini. Nós estamos tudo com dó dele, viu, Fernandinha? Porque, Jesus, tem culpa de nada não, viu, gente? Tem não, viu, Gata Show? Na minha opinião, o Carpini é uma vítima de tudo que acontece com o Fortaleza. Tanto que ele sempre fala que faz parte desse processo de reformulação. Carpini foi anunciado ainda em 2025, nós conhecemos ele ali por volta do dia 15 de dezembro, mas as atividades começaram no dia 29. Foi a apresentação do Fortaleza para a temporada de 2026. Carpini teve ali, junto da comissão técnica, cerca de 11 dias para trabalhar com os atletas e a estreia foi diante do Ferroviário no dia 11 de janeiro. O Fortaleza empatou em 0-0 e até aqui são 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Carpini foi responsável pela contratação de todas as peças que chegaram até aqui. Tem as escolhas dele, como o Mailton, que foi a primeira delas anunciada próximo do Natal. Depois vem o Ronald, Luan Freitas, Rian e o Paulinho também. E tem as compras de Pierre e Gasal. Gasal que foi um pedido, inclusive, do Thiago Carpini para que ele permanecesse. Um ponto que a gente traz como destaque é que algumas peças que hoje já saíram do Fortaleza tiveram a oportunidade de serem relacionadas por Carpini, mas de fato o treinador entendeu que não estava dentro do perfil que ele precisava, que são os atletas, nós temos aqui o Mancuso, que dessa lista é o único, na minha opinião, que ele queria manter, mas o clube entendeu que financeiramente seria uma negociação melhor. Aí vem o Diogo Barbosa, Pablo Roberto, o Everson, Kusevich e Cauã. São os atletas que tiveram a oportunidade ainda de atuar com o Thiago Carpini, que são da temporada de 2025. Agora, Gata Show, a missão do Thiago Carpini é conseguir manter essa sequência sem derrotas, organizar o Fortaleza diante da limitação de peças que ele tem e ainda mais vencer o Clássico Rei na próxima semana, já que o Fortaleza não sabe o que é vencer o Clássico há 2 anos. E ele sabe dessa pressão. Inclusive, nós temos o Carpini falando um pouco sobre isso, desse 1 mês dele de trabalho até aqui. A maior dificuldade é aquela que eu já sabia que eu iria enfrentar, né? Um clube em reformulação e, como eu disse anteriormente, eu faço parte desse processo de reformulação, de reestruturação de departamentos, de reestruturação de elenco, de um momento de Série B depois de tantos anos com grandes campanhas, fazendo grandes trabalhos, grandes treinadores que por aqui passaram. Então, a dificuldade é justamente tudo aquilo que eu imaginei que eu fosse enfrentar. Algumas mudanças de comportamentos, estímulos de treino, muitas saídas de atletas, algumas chegadas que ainda vão acontecer e a gente tem, como eu disse, encontrado alguma dificuldade, mas trabalhando muito para que isso aconteça de maneira qualificada, sem fazer loucura e depois a conta ficar mais cara. Hoje, Carpini tem 21 atletas à disposição, além dos 5 que ele integrou da base para o profissional, que são Lucas Emanuel, Tomás Rocco, Bruninho, Caio Wesley e Cauã Rocha. E aí, dentro dessa questão da base, ele citou que é um processo de integração, tem observado os atletas e que quer valorizar a base do Fortaleza, pensando na temporada de 2026. Gata Show. Vai ser o desafio do Carpini, a gente está falando muito sobre isso, né? Ontem a gente trouxe a informação do Felipe Jonathan Saidjai, não estava no Fortaleza, estava no Mirassol, mas decidiu de forma amigável com o clube, né? O Everson, que teve só 4 partidas também, não dá nem para avaliar nada, e fica essa ausência na lateral esquerda, porque tá o Crispim ocupando ali como improvisado, né? Uhum. Aguardar tomara que esse dinheiro do Amorim chegue em boa hora até nisso, viu, Alexandre? Nessas contratações, que eu acho que a prioridade do Fortaleza agora é a reposição, né, de peças, para que o Carpini possa trabalhar. Dia 8 tem um teste de fogo. Mas é o dinheiro do dinheiro, né? Tem que saber como é que vai chegar, né? Porque o time italiano tem que pagar o time português que tem que repassar pro time brasileiro. Já teve Espera aí, até o final do ano dá certo. Que no meio desse caminho não repassou. Aí precisa ir pra FIFA, tem confusão medonha, né? Mas é importante saber que tem direito ao dinheiro. Tem direito. Não chegou ainda, viu, gente? Porque aí esses acordos, né? Foi oficializado hoje, o contrato foi firmado hoje. Mas aí lá ele pode dizer, vou pagar em 30 meses, vou pagar em 2 anos, vou pagar só o próximo ano. Não, vou pagar à vista e parcelar do resto. É igual comprar um produto mesmo, né? Jogador hoje é ativo é produto.
Então você pode parcelar e etc. Mas é um valor importante, né, para o clube que estava sem nem saber se isso ia acontecer. Sobre o trabalho do Carpini, Denise, é assim, né? Ele tem um mês, né? É o mesmo período do Pedro Martins. A gente sempre fala isso aqui. Ele acabou sendo muito preso, né? Refém da própria estrutura que eles concederam, Sim, né? sim. Ele não tem o time que ele gostaria de ter, apesar da Fernando pontuar. Todas as contratações que chegaram, né? Tiveram aval dele. Mas tem muitas saídas que não tiveram aval dele, ele não gostaria de perder o atleta. Outros nomes, certamente, que ele pediu não puderam vir, né? Porque ele mesmo revelou que o clube estava tendo muita dificuldade no mercado. Então isso são indicativos. É natural, o time foi rebaixado, mas ele tem realmente, dia 8, né, de fevereiro, antes ele tem um compromisso. Não dá pra gente... Ele mesmo vai falar isso, a gente tem um jogo de Iguatu, depois tem o Ceará. Mas é fato que os olhos irão se voltar para o Clássico Rei para saber se lá o time joga melhor ou não, qual desempenho que o time vai ter ou não. E isso pode ser um teste de pressão, né? Sim. O atual momento já é um momento de cobrança, Denise. Mas, como o Campeonato Cearense virou muito protocolar, mesmo fazendo o mínimo, você vai vencendo e as coisas vão acontecendo. Agora no Clássico Rei é diferente, né? Se você faz o mínimo e não tem o resultado, aí a cobrança vem também da arquibancada. Ei, Denise, eu Diga não lá. sei se é uma falsa impressão minha, mas nas coletivas, e quando a gente olha assim o Carpini, você percebe nitidamente um desânimo da parte dele. Pode ser que no dia a dia seja diferente, pode ser que nos treinamentos, mas até a forma como ele fala, essa última pergunta aí que a Fernandinha trouxe, dele sendo questionado sobre as dificuldades, sobre o cenário do Fortaleza, a feição dele, a forma como ele fala é de alguém que realmente está desanimado. E é compreensível esse desânimo no sentido de, puxa, todas as pessoas que me contrataram e que me apresentaram um projeto não estão mais aqui. O Alexandre pontuou alguns cenários aí também em relação à composição do elenco do Fortaleza. Jogadores que o Carpini queria utilizar foram negociados. Jogadores que o Carpini queria contratar não puderam ser contratados. Ele está tendo que improvisar, ou seja, até mesmo, Denise, do ponto de vista de um treinador que utiliza esse início de temporada para implantar no elenco ou no time a sua forma de jogar, ele tem dificuldades. Porque como que ele vai implementar a sua forma de jogar se ele não tem as peças? Se ele está jogando improvisado, por exemplo, toda a estratégia de jogo que ele monta, por exemplo, para um lateral esquerdo, ele não está conseguindo fazer, porque quem está atuando lá não é quem vai ser o lateral esquerdo do Fortaleza ao longo de toda a temporada. O esquema que ele monta talvez não seja o que ele mais goste pela ausência de peças. Então, esse período, que deveria ser um período de experiências, de montagens, de passar para os jogadores de fato, para o seu elenco, para o seu time titular, a forma que eu quero que ele jogue, você não consegue fazer isso de maneira plena porque você não tem ainda os jogadores que vão ser os seus titulares. Então isso dificulta demais a vida do Thiago Carpini, isso retarda um pouco o trabalho dele, Sim. que deveria estar aproveitando esse momento justamente para fazer isso. Como ele não tem o elenco ainda à disposição, ele não consegue. Então o trabalho dele, de certa forma, fica atrasado em relação às outras equipes do futebol brasileiro que vão disputar a Série B do Brasileirão, que é a principal competição do Fortaleza. Então isso é algo que preocupa o Carpini. Eu acho que, de fato, ele está desanimado. E aí cabe ao Fortaleza e ao departamento de futebol, principalmente, se esforçar para fazer tudo isso que nós temos falado aqui, de ir com mais afinco ao mercado, de agora concentrar mais as suas ações na contratação de peças, nos reforços, até mesmo, Denise, para que você dê ao seu técnico uma garantia de, olha, você vai ter condições de fazer o seu trabalho. Porque se essas garantias não chegarem, o que a gente vai perceber provavelmente é um Carpini cada vez mais desmotivado, desmobilizado. E para o Fortaleza isso seria péssimo. Porque você pegou um treinador que, pelo seu currículo e pelo seu histórico, estava numa prateleira bem adequada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tanto é que nas últimas temporadas o Thiago Carpini disputou Série A, o Thiago Carpini comandou o São Paulo. Não estou entrando no mérito de avaliar o sucesso dele nesses times, mas o que eu quero dizer, ele era uma presença constante na primeira divisão. E o Fortaleza conseguiu contratá-lo para disputar a Série B, mediante um acordo ou uma promessa de que ele teria uma boa estrutura, e ele se encantou por isso e se motivou para ajudar o Fortaleza a voltar. Se você não entrega tudo aquilo que você prometeu, você tem um treinador desmobilizado. Puxa, me prometeram diversos cenários. E não tem nada. E não tem nada disso. Qual é a motivação que eu vou ter? Exatamente. Então eu acho que o trabalho do Fortaleza nesse momento também é para reconquistar, de certa forma,
essa empolgação, essa animação do Carpini em desenvolver um bom trabalho lá no PC. Importante também a gente deixar claro, tá? Que essa é a opinião do Daniel, Sim, né? Ninguém tá aqui dizendo, né? Não há essa informação que Sim. o Carpini está é desmotivado. a minha impressão. a como impressão. o Daniel É, percebe. pelo amor de pode- Deus. ele pode estar muito bem lá no PC dizendo assim, tô feliz, Tô foi feliz, tudo é assim. isso que- Foi o que eu disse, certo. nos treinamentos ele pode ser um cara super animado, Super. mas a impressão que passa a para sensação mim... que o Daniel Exato, está tendo. exatamente. Só tô fazendo esse esclarecimento aqui, porque de fato, né, é uma palavra muito poderosa, né? Porque ao passar uma desmobilização do treinador, isso também acaba tendo um impacto muito grande com relação a todo o trabalho. Porque o técnico é o principal personagem dessa estrutura, né, dessa conjuntura futebolística, né? Ele é o líder de todo esse grupo. Sim. Tem à frente dele a gestão e tal, mas o futebol ele é feito dos resultados, dos jogos, e aí quem coordena esse aparato todo é o Carpini. Acho que nos últimos dias, ele nas coletivas tem dado alguns recados. Se ele tem dado alguns recados é porque alguma coisa não está da forma talvez como ele gostaria, né? Mas também não sei se ele está totalmente desmobilizado, mas de todo modo, são sensações apenas. E aí ele chegou a um mês de trabalho, está no início de trabalho, e acho que ele sabe também que o Fortaleza tem muito ainda a evoluir, tem muita margem para melhorar até a Série B do Campeonato Brasileiro, Denise. Torcedor, já sabe, aquele recadinho